Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos, radialista, nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, para a gente trazer muita notícia, muita informação, para você que gosta de esporte, para você que gosta de futebol. As nossas notícias desta terça-feira, abrindo mais um dia de vídeos aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista. Agradecer primeiramente o nosso querido e bom Deus, né, por essa oportunidade, mais uma oportunidade, na verdade, que ele está nos dando, né, para estar falando aí com você, levando muita informação para você que gosta, para você que acompanha os nossos vídeos aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Belezinha? Agradecer a você também pelo seu carinho, por estarem sempre aí assistindo os nossos vídeos, curtindo, comentando, enfim. Muito obrigado pela presença de vocês, como sempre aqui, tá bom? Pois é, entre as nossas informações de hoje, vamos falar de Copa do Brasil, hoje a segunda, na verdade ainda pela primeira fase, né? Primeira fase, mas os jogos que complementam aí essa primeira fase, para a gente conhecer os classificados da segunda fase da Copa do Brasil. Hoje, por exemplo, tem Vasco da Gama, a gente traz os detalhes já, mas vamos falar também de um jogador que está se destacando já desde o ano passado, fez um excelente campeonato brasileiro e está fazendo um início de temporada muito boa, ou muito bom, né, com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o Piton. Pois é contratado aí junto à equipe do Corinthians, né, e até o torcedor do Corinthians comemorou muito a saída do Piton de lá do Parque São Jorge, mas hoje, se você for perguntar para o torcedor do Corinthians, ele com certeza vai responder para você que gostaria de contar com o Piton de volta para o timão. Piton celebra a valorização no Vasco e mira a seleção. Abre aspas, estou cada vez mais pronto. Fecha aspas, disse o lateral esquerdo vascaíno. Segunda semana da Copa do Brasil começa nesta terça-feira com 3 jogos, entre eles a estreia do Vasco da Gama, como já dissemos aqui, para você que está ligado sempre com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista. A gente traz mais detalhes para você já. Gigante esquecido, estádio de título brasileiro e segundo maior do interior de São Paulo enfrenta o abandono. A gente fala dessa situação já para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Jogos do Carioca fora do Rio de Janeiro tem média de público próximo ao recorde do Brasileiro de 2023, do Brasileirão de 2023 do ano passado, né? Já eu vou dar minha opinião, quem me conhece já sabe a minha opinião sobre isso, já falei aqui também para vocês, mas já eu dou a minha opinião sobre isso. CBF divulga a tabela detalhada do Brasileirão Feminino 2024, pois é, vai começar o Brasileirão para as meninas, né, rapaz? E a gente vai detalhar para você também já aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Brasil atropela Paraguai pela segunda vez nas eliminatórias da American Cup. A gente traz detalhes já para você também. E ainda nesse nosso primeiro vídeo, que fala de futebol, fala de esporte para você, desejo aproxima André Silva e São Paulo agora tenta convencer clube português por acordo. O jogador está aí entre Vasco da Gama e São Paulo. A preferência do jogador, vou explicar já, é do São Paulo, mas a coisa pode virar ainda, né? Não tem nada certo ainda aí definido, né? SAF do Atlético Mineiro, Conselho aprova aporte de 200 milhões de reais. Vocês lembram que eu trouxe aqui ontem justamente sobre esse assunto? O Atlético, queria, né, aprovar aí esse aporte de 200 milhões de reais para pagar dívidas, né, gente? E outras coisas que o clube precisa pagar nesse momento aí da temporada. A gente fala para você já. Thiago Heleno do Atlético Paranaense desconversa sobre o interesse do Corinthians e disse o seguinte: foco está aqui, ou seja, no Atlético Paranaense. Será, rapaz, que o Heleno vai pro timão? Agora é uma coisa estranha, né? Que na campanha do atual presidente do Corinthians, disse que não contrataria jogadores velhos, não. E já tem
tem alguns jogadores contratados aí com mais de 30 anos, né? Então é isso, né, gente? Já já eu volto pra gente trazer essas informações e muito mais pra você. Falaremos também desta terça-feira de Copa do Brasil e muito mais informações já já aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí, porque tá chegando Poções e Bolos da Linde. Cristiano Santos, a voz que divulga você. São os nossos recados para vocês e mais um acréscimo da nossa tradicional vinheta. E aí a gente volta trazendo muita informação. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Prontinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Muita informação agora para você que está ligado com a gente, mas antes, deixa aí o seu like, mais conhecido também como curtida. Tem um espacinho de comentários aqui, viu, gente? Para você comentar sobre os nossos assuntos. Se você concorda, se você não concorda, enfim, fique muito à vontade aí, né, para você poder mandar um recadinho pra gente, dar a sua opinião aí, que é muito importante. Eu quero ler o seu recado aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se você puder também, além de você dar a sua opinião, deixar o seu recado, diga de onde você é, tá? Aqui de Brumado, da região, de algum lugar da Bahia, do Brasil, enfim. Aí a gente vai mandar um beijo, um abraço para você que tá sempre ligado aí com a gente. Beleza? Compartilhe também esse nosso vídeo com seus grupos aí das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e depois de se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Você não vai perder nada, né? O YouTube vai te avisar e aí você corre para cá para ficar muito bem informado. Seja notícias aí de futebol, de esporte ou então de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. São os nossos 2 vídeos, né, que a gente traz de segunda a sexta-feira aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente tenta agradar todo mundo, mas infelizmente, se nem o nosso querido e bom Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, eu tenho uma consciência que eu também não vou conseguir, né? Mas a gente vai aí seguindo para levar muita informação para você que está sempre ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Piton celebra a valorização no Vasco e mira a seleção, abre aspas, estou cada vez mais pronto, fecha aspas. O Vasco começa a caminhada na Copa do Brasil nesta terça-feira contra o Marcílio Dias.
em Itajaí, Santa Catarina. Para deixar para trás a experiência traumática dos últimos 2 anos, o time tem em algumas peças a esperança de ir além em 2024. Isso começa pelo trabalho do técnico Ramon Dias e passa pelo talento e regularidade de jogadores como Lucas Piton. Lateral esquerdo, atleta de linha, com mais jogos como titular no ano passado, vive grande fase na carreira. Com um gol e uma assistência em 7 jogos nesta temporada, Piton nunca teve tempo ruim com a torcida vascaína. Nesta segunda, recebeu muito carinho a chegada do Vasco a Santa Catarina, ou seja, ontem, né? Vamos tratar esse jogo como se fosse uma final, por tudo que ela representa. Um jogo único, de mata na verdade, né? Não tem uma volta não. Na casa do adversário. Então, vamos entrar com muita vontade de sair com a vitória e classificados. Estamos mais preparados depois dos clássicos, porque conseguimos pontos nos 3 jogos, com uma vitória no último. Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Vamos seguir nessa linha e jogar todos os jogos para vencer, disse Piton ao GE. O bom desempenho, que dura desde que foi contratado em 2023, chamou a atenção de outros clubes que consultaram informações sobre o jogador do Vasco. Equipes do Brasil e de fora estão de olho em Lucas Piton, que foi comprado pela SAF junto ao Corinthians. Até agora, a empresa segurou o lateral, mas a regularidade e os números podem mudar a história na segunda janela do ano. Eu vejo a valorização como fruto de um bom trabalho dentro e fora de campo. Acredito que quanto mais jogos bons eu fizer, tiver números bons, a valorização vai ser natural. Vou continuar treinando e trabalhando para evoluir o máximo possível, na verdade. O Vasco tem nos dado toda a estrutura fora de campo para que dentro tudo funcione da melhor maneira, declarou o jogador de 23 anos. Números de Lucas Piton em 2024, são 7 jogos, 6 como titular, 1 gol, 1 assistência, 8 finalizações, 18 cruzamentos certos, 334 passes, 269 certos e 7 desarmes. O gol foi uma emoção muito grande. Tínhamos anunciado a gravidez da minha esposa 2 dias antes. Já veio na cabeça a comemoração para homenagear minha esposa e meu filho. Foi muito especial aquele momento, destacou Piton sobre o gol marcado contra o Botafogo. Em 2023, Piton foi o líder de assistência no Vasco. A precisão nos cruzamentos é um dos principais recursos do lateral, que contou o que faz no dia a dia para aprimorar o fundamento. A palavra que levo comigo é repetição. Quando você repete as coisas que você quer evoluir, a margem de acerto vai crescer. É muita repetição, muito treino, são muitos detalhes, posicionamento, o jeito de correr e chutar. Uma coisa que eu busco evoluir a cada dia, assim como outras características como marcação, parte física. O que eu mais evoluo é com a repetição. Pois é, em maio do ano passado, Lucas Piton figurou na lista de pré-convocados da seleção da Itália para a data FIFA que ocorreu em junho. Ele não chegou a ser convocado, mas tem dupla nacionalidade e retirou o passaporte italiano, que o permite defender a Azzurra. No entanto, o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira ainda fala mais alto. Todo jogador tem um sonho de vestir a camisa da seleção. Treino muito para receber essa oportunidade um dia. Sinto que estou cada vez mais pronto. Estar na seleção será fruto do trabalho no Vasco. Quanto melhor estiver aqui, mais perto eu estarei de ser convocado. Vou trabalhar bastante. Embora eu tenha o passaporte italiano, eu nasci no Brasil e a seleção brasileira é meu sonho. Eu sei que pode se tornar realidade. Me sinto preparado para isso. Mas se a seleção italiana me convocar, eu vou avaliar no momento. Não posso descartar isso, porque tenho o sonho de vestir a camisa de uma seleção, afirmou o lateral esquerdo. Com Lucas Piton em campo, o Vasco vai buscar vaga na próxima fase da Copa do Brasil às 21h30 desta terça-feira. Basta não perder para o Marcílio Dias, que o time de Ramon Dias avança na competição. O Lucas Piton, gente, quando o Vasco comprou o Lucas Piton do Corinthians,
o torcedor do Corinthians disse assim: graças a Deus, né? Graças a Deus. E o Lucas Piton, rapaz, parece, quando chegou no Vasco, parecia que ele já jogava no Vasco há 30 anos, né? Muito bom jogador. Claro, como todo jogador, tem seu momento ruim, como ele teve no Corinthians, né? E desde que ele chegou no Vasco, sinceramente, não vi críticas a ele, não. Claro, tem aqueles mal-humorados que falam assim: ah lá, o Corinthians está dando graças a Deus que o Vasco comprou o jogador, contratou o jogador. Mas o que se viu quando ele vestiu a camisa do Vasco da Gama e começou a jogar, foi um jogador muito dedicado, jogador que sabe marcar, sabe sair pro jogo, um jogo apoiado, né? Sabe ali. E dificilmente será um milagre se o Lucas Piton terminar essa temporada de 2024 com a camisa do Vasco. Acho que concordo com a matéria aqui com o texto do GE, que possivelmente na janela do meio do ano, principalmente se ele continuar mantendo essa regularidade, vai chegar propostas irrecusáveis aí pro Lucas Piton. E aí mesmo o Vasco sendo SAF, meu amigo, quando chega, não tem como, né? Não tem como não vender o jogador. Se a proposta for boa pro clube, pra SAF, né? E pro jogador, evidentemente, que aí não tem como segurar. Vamos de mais informação para você que está ligado com a gente. Segunda semana da Copa do Brasil começa nesta terça-feira com 3 jogos, entre eles a estreia do Vasco da Gama. Já a gente vai falar especificamente desse jogo do Vasco, escalação, né, das duas equipes, as prováveis escalações, mas vamos falar aqui desta terça-feira de Copa do Brasil. 3 partidas abrem nesta terça-feira a segunda semana de jogos da Copa do Brasil. Até a próxima quinta-feira serão 20 confrontos que encerrarão a primeira fase da competição. Vale lembrar que os visitantes, por terem melhor posição no ranking da CBF, jogam pelo empate para se classificarem. Campeão em 2011, Vasco entra em campo às 21h30 para encarar o Marcílio Dias no estádio Gigantão das Avenidas, na cidade de Itajaí, no interior de Santa Catarina. Outro clube da Série A a estrear na Copa do Brasil nesta terça-feira é o Juventude, que vai ao interior do Ceará para encarar o Iguatu às 20 horas no estádio Morenão. Jogo que terá transmissão aí do Amazon Prime. Abrindo a terça-feira, o Atlético de Minas Gerais recebe o Volta Redonda às 19h15 no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. Confronto que também terá transmissão aí para você que gosta de acompanhar, né, do Sport TV. Então, os jogos desta segunda-feira, terça-feira hoje, dia 27, às 19h15, teremos o Atlético de Minas e Volta Redonda do Rio de Janeiro, no Joaquim Ferreira, em São João del Rei, Minas Gerais. 19h15 às 7h15 da noite. Às 8 horas, o Iguatu recebe o Juventude no estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará. Às 9h30, às 21h30, o Marcílio Dias recebe o Vasco da Gama no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Para conhecermos aí o classificado, né, para a próxima fase da competição. Os demais jogos, claro que a gente vai falar amanhã para você que está ligado com a gente. A gente fala dos outros jogos, né? São jogos hoje, jogos amanhã e jogos na quinta-feira também. A gente traz os detalhes para vocês que estão sempre ligados com a gente. Gigante esquecido, estádio de título brasileiro e segundo maior do interior de São Paulo enfrenta o abandono. As pichações que estampam a fachada do Teixeirão são o cartão de visitas de um estádio castigado pelo tempo e abandono daqueles que deveriam ser os responsáveis pelos cuidados com um palco lendário que hoje vive apenas de passado. As histórias vividas no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, nunca serão apagadas e sempre estarão vivas na memória de milhares de torcedores que viram a seleção brasileira, um título brasileiro do Santos e os Gigantes de São Paulo, que fizeram do local sua segunda casa e lá disputaram clássicos marcantes. E claro, o América de São Paulo, que é o dono do estádio, mas assim como o Teixeirão, está no fundo do poço e muito distante dos dias de glórias. Além de tantas histórias,
O estádio chama a atenção por sua imponência. Com capacidade para cerca de 35 mil pessoas, é o segundo maior do interior do estado, ficando atrás apenas do Prudentão, em Presidente Prudente. O GE foi ao Teixeirão e constatou o descuido com o patrimônio da cidade, do estado e do futebol brasileiro. A decadência de um gigante. Logo no primeiro contato visual com o estádio, os sinais são chocantes. Além do festival de pichações, as paredes da fachada e de dentro estão descascando por completo. Guardiãs aí do estádio, as pombas observam do alto os fios soltos e até ferros expostos em um perigo claro a quem está por perto. Os corrimãos que foram planejados para levar aos camarotes estão completamente enferrujados, denunciando os anos de abandono. Que coisa, né, rapaz? Ao olhar para o gramado é possível ver uma ruína em forma de trave, um gol com traves desgastadas e enferrujadas é mais uma prova do efeito do tempo. Os banheiros, por sua vez, estão em cenário caótico. Até a sala de troféus do América está com o vidro da janela quebrada. O Teixeirão é vítima só do abandono, não só do abandono, como até de disputas judiciais. Desde 2015, por conta das dívidas do América, a Justiça determinou o leilão do estádio para amortizar as dívidas administrativas do clube proprietário. Há 9 anos, foi avaliado em 35 milhões de reais, com o lance inicial estipulado em 21 milhões do terreno de 3 mil metros quadrados. Porém, não houve interessados tanto em 2015 quanto em 2019, em uma terceira tentativa de leilão por determinação da Justiça do Trabalho. O momento ruim do América reflete também na baixa ocupação do Teixeirão, que recebeu apenas 30% da sua capacidade total nos últimos 11 anos. Neste período, o Rubro, na verdade, disputou a 4ª divisão do Campeonato Paulista em 10 temporadas. Desde 2014, o estádio recebeu 79 jogos, uma média de 8 partidas por ano, ilustrando o calendário breve que se tornou rotina para o América. Em 2018, o GE esteve no Teixeirão e mostrou a sujeira nas arquibancadas e nos banheiros, além das bilheterias que chegaram até a virar casa para zelador. Na época, o chargista Cleiton Esteves retratou o abandono do local. Teixeirão, um museu a céu aberto. O Teixeirão recém completou 28 anos de sua inauguração, que foi no dia 10 de fevereiro de 1996. O estádio foi entregue não acabado, pois ainda faltava a conclusão dos camarotes, que nunca ficaram prontos. O palco histórico recebeu 47 jogos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Logo em seu ano de inauguração, quase 40 mil pessoas presenciaram uma partida da seleção brasileira, que era a atual tetracampeã mundial. Em um amistoso contra a Gana, a seleção treinada por Zagallo venceu por 8-2, com gols de Marques, 2 gols Rivaldo, Luizão, o Alexandre Lopes, Zé Maria, André Luiz e Sávio. A amarelinha tinha ainda nomes como Dida, Aldair, Juninho Paulista, Amaral, Jameli e Flávio Conceição. O Teixeirão também testemunhou outro grande momento, o último título brasileiro do Santos. Em 2004, na 46ª rodada do Brasileirão, o Peixe conquistou a taça ao vencer o Vasco por 2-1, com gols de Ricardinho e Elano. Pois é, rapaz, é triste ver isso, né, gente? É triste. Tantos times sem estádio no Brasil. A gente sabe dessa realidade, né? E um estádio desse dá para se recuperar ainda, né? Mas essa briga judicial, o América local, né, de São Paulo, não tem condições financeiras de pagar suas dívidas. Por isso, a Justiça tomou o estádio para leiloar. E como a Justiça tomou e colocou para leilão, ninguém pode mexer no estádio. Mexer, que eu digo, para reformar, etc e tal, não pode mexer. Enquanto não houver aí um comprador, né, uma pessoa que possa comprar o estádio, a tendência
é que cada vez a situação fique pior. Lamentável, né, gente? Lamentável com um estádio com tanta história, receber seleção brasileira, jogos do Campeonato Brasileiro, tantos jogos importantes foram disputados aí. É triste, sinceramente é triste para quem gosta de futebol. Você imagina as pessoas dessa cidade. Jogos do Carioca fora do Rio de Janeiro tem média de público próximo ao recorde do Brasileirão de 2023. A Taça Guanabara, que termina no próximo final de semana, com total de 66 partidas, teve 10 jogos disputados, longe do estado do Rio de Janeiro. O último terminou 2-1 para o Vasco numa Cariacica pulsante, com público histórico para completar média de mais de 23 mil pessoas por partida. Para medir o impacto da alternativa econômica que os grandes do Rio, apenas o Fluminense não jogou fora do estado. Buscaram, é preciso, né, comparar com a média do Brasileirão de 2023. As 23 mil pessoas, em média, que foram prestigiar os times cariocas em 6 estados e no Distrito Federal se aproximaram da média de 26.524 pessoas registradas na última edição do torneio nacional, o que, por sinal, foi recorde do Campeonato Brasileiro. Foi bom, tanto em termos de público, renda e divulgação do Carioca. O transforma em produto nacional. Sempre foi nacional, mas agora com a presença física do clube em diversos lugares do Brasil, comentou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Com a maior torcida do país, os rubro-negros evidentemente carregaram os números de espectadores e de renda dessa média dos jogos fora do Rio de Janeiro. Se contarmos apenas 5 jogos do Flamengo, a média é um pouco superior a 30 mil pessoas. Mas os vascaínos, com 4 partidas, também fizeram bonito, com mais de 18 mil pessoas por partida, o que seria suficiente, por exemplo, para ficar na frente da média de torcedores nos principais estaduais do país. Pois é, rapaz, a torcida fora do Rio de Janeiro, né? Os torcedores aí do Vasco da Gama, também do Flamengo, enfim, dos times que jogaram fora de casa nesse Campeonato Carioca. Eu acho campeonato estadual tem que ser disputado no estado, gente. É bacana, e eu entendo. Por exemplo, eu moro aqui na Bahia. Dificilmente eu vou ver o Vasco, time que eu torço. Se o Vasco for jogar em Vitória da Conquista, eu vou ter a chance, como é próximo aqui a Brumado, eu vou ter a chance de ir para a Vitória da Conquista. Ver meu time, coisa que é difícil de eu ver ali, né? Coisa que eu só vejo na TV. Isso é bacana. Mas o que é desproporcional é um campeonato estadual do Rio de Janeiro ser disputado na Bahia, ou ser disputado em São Paulo, ou ser disputado em Brasília. Se chama Campeonato Carioca, como é que vai ser disputado em outro estado? Mas o problema que isso se deu porque o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro está muito defasado, né, gente? Não se paga bem. Aliás, não se paga. Quem é campeão não ganha nada, a não ser as cotas, né, de TV. Só isso, porque a FERJ, eu coloquei até na minha rede social esses dias, um levantamento que foi feito, acho que pelo GE também, de arrecadação. A FERJ, ela chega a quase a 4 milhões de reais de arrecadação. Olha aí, Cristiano, mas não é os clubes que tem que arrecadar? E lógico que a federação tem a sua parcela de grana, né? De arrecadação tem, mas ela, por exemplo, ela fica na frente de Vasco, de Fluminense e de Botafogo. Só perde para o Flamengo, em questão de renda. A FERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro. Você acha isso absurdo? Concordo com você, eu também acho. Né? Então, assim, é um campeonato que serve só para a FERJ. Tanto que os clubes se reuniram com a federação recentemente para discutirem o modelo, né? A situação do campeonato nos próximos anos. Porque não dá para ter um campeonato desse jeito. É por isso que os clubes jogam fora do Brasil, ou fora do seu estado, na verdade,
para arrecadar um dinheiro, porque se você for jogar no estado, né, do Rio de Janeiro, certamente você vai ter prejuízos. Certamente você vai ter prejuízos. Porque quando você joga fora, por que dá muito público? Porque, como eu já disse aqui, se você joga em Brasília, dificilmente o torcedor de Brasília vê o Vasco, vê o Flamengo, vê o Botafogo, vê o Fluminense. Se você joga no Espírito Santo, a mesma coisa. Se você joga aqui na Bahia, mesma coisa. É difícil desse público, né, ver esses times por aqui, né? Então é normal que os estádios lotem, tenha um público muito grande, porque é novidade. Mas no estado do Rio de Janeiro, já que o campeonato não tem um regulamento, né, que seja legal para os clubes, e os clubes não ganham dinheiro como deveriam ganhar, né, e tem que colocar seus jogadores principais para disputar o Cariocão, né, Cariocão, tem que colocar, e aí o risco de contusão, o risco de perder jogadores para a sequência da temporada, como foi o caso do Vasco, que no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro perdeu 2 dos seus principais jogadores, Paulinho e Jair, né, por contusão, e os mesmos vão perder aí praticamente toda a temporada, voltar para o finalzinho lá da temporada de 2024. E quem sofre com isso? Quem é? O torcedor, o time, né? CBF divulga a tabela detalhada do Brasileirão Feminino 2024. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou ontem, segunda-feira, a tabela detalhada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. A competição começa no dia 15 de março, com a participação de 16 clubes. A elite do Brasileirão Feminino terá duração de mais de 6 meses. A primeira fase é por pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando em turno único. As 8 melhores colocadas se classificam para as quartas de final. Em seguida, semi e, por fim, final, que está prevista para o dia 22 de setembro. A competição será paralisada entre julho e agosto, durante as Olimpíadas de Paris. Premiação maior. A CBF vai destinar cerca de 25 milhões de reais para a realização da competição. Todas as cotas dos clubes terão reajuste. Anteriormente, cada um dos 16 participantes recebia 30 mil reais pela participação na primeira fase. O valor passará para 300 mil reais. Na segunda fase, os 8 classificados receberão 100 mil reais. Anteriormente, o valor era 35 mil reais. Os 4 finalistas ganharão mais de 100 mil. Anteriormente, era 50 mil. No total, os clubes vão receber 6 milhões de reais em cotas. A premiação também será recorde, chegando a quase 2,3 milhões de reais. O campeão vai receber 1,5 milhão. O segundo colocado receberá 750 mil reais. O reajuste dos prêmios foi de 25% em relação ao ano anterior. O campeão recebia 1,2 milhão e o vice 600 mil. O Corinthians é o atual campeão da competição. Então a primeira rodada da competição, o Santos vai ter como adversário o Real Brasília, Ferroviária terá como adversário o Botafogo, o Palmeiras estreia logo contra o Flamengo, o Avaí, Kinderman, terá como adversário o Bragantino. O Fluminense terá como adversário o Atlético Mineiro. O Cruzeiro terá como adversário o São Paulo. O América Mineiro terá como adversário o Internacional. E o Grêmio terá como adversário o Corinthians. Você que é torcedor do Vasco deve estar se perguntando: e o Vasco, Cristiano? O Vasco não tem time de futebol feminino? Não tem. Só que o Vasco, como passou alguns anos, né, sem ter futebol feminino, o Vasco tem que disputar aí uma competição como se fosse a segunda divisão, né, gente? Não só o Vasco, mas outras equipes também, para poder voltar a disputar a elite do futebol feminino, no caso o Brasileirão, né? Então, quando você fica parado muito tempo sem disputar a competição, é isso que acontece. E é uma exigência, estava até conversando com meu amigo Edmilson Leite, né, radialista aí da Rádio Alternativa aqui de Brumado, sobre isso, né? Que hoje a CBF, ela obriga os clubes da Série A, não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma coisa natural, né, a ter um time de futebol feminino. E isso é bacana pro, né, desenvolvimento, né,
crescimento que vem crescendo mais, cada vez mais e mais. Hoje a gente vê aí o crescimento, graças a Deus, muito grande, né, do futebol feminino, e esse é muito bacana, muito legal. Claro que ainda precisa de mais melhorias, né, gente? A gente sabe disso, mas a gente sabe também, a gente que está nesse meio chamado futebol há muito tempo, a gente sabe que a situação já esteve bem pior. A desvalorização do futebol feminino já foi muito grande. Hoje ela está menos. Precisa continuar evoluindo, né? Precisa continuar evoluindo e a mídia, a imprensa tem um papel fundamental nisso. E a gente está vendo a evolução do futebol feminino, que precisa ser valorizado realmente, né? Brasil atropela Paraguai pela segunda vez nas eliminatórias da America Cup. A seleção masculina de basquete repetiu a dose e fez mais uma vitória esmagadora sobre o Paraguai por 108-53. A equipe liderada por Elinho Garcia fechou a partida de volta pelas eliminatórias da America Cup na SND Arena, em Assunção, no Paraguai, com a ausência de Iago Matheus e Bruno Caboclo. Destaques aí da última partida, a equipe conseguiu manter o bom desempenho e liderar todos os períodos. Lucas Dias foi o cestinha da partida com 20 pontos e 2 rebotes. Pois é, o Brasil começou o jogo com tranquilidade, abrindo vantagem de 15 pontos ao fim do segundo quarto. Com muitas faltas das duas equipes, a seleção paraguaia tentou reagir, mas teve dificuldades para recuperar a diferença. À volta do intervalo, Lucas Dias mandou belas bolas de 3 pontos e o time aproveitou bem os rebotes ofensivos. É o Brasil, né, rapaz? É o Brasil que está aí na luta para conquistar mais um título, né? Boa sorte para a nossa seleção brasileira de basquete. Tem mais informação chegando para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, deixa o like aí, gente, deixa a curtida aí, porque ajuda demais a gente. Se você quiser continuar ajudando a gente aqui no canal, compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Desejo aproxima André Silva e São Paulo agora tenta convencer clube português por acordo. O André Silva está sendo disputado entre Vasco e São Paulo. Já vou dar uma atualizada nessa situação. No nosso segundo bloco, vou trazer informações para você atualizadas dessa negociação aí. Mas o desejo do jogador é o São Paulo. O desejo de André Silva em defender o São Paulo e jogar a Libertadores aproxima o jogador do clube. Mas a diretoria tricolor ainda não dá o negócio como certo. O principal obstáculo neste momento é a negociação com Vitória Guimarães, clube português onde o atacante marcou 13 gols em 28 partidas neste ano. Segundo a imprensa local, Vitória espera receber cerca de 3,5 milhões de euros, quase 19 milhões de reais, pela venda do jogador. Esse valor é o mesmo que o clube receberia do Hellas Verona, da Itália, numa negociação recente que naufragou. A forma de pagamento é um entrave. Os portugueses preferem à vista, enquanto o São Paulo sugere o parcelamento. Com dificuldades de caixa, o São Paulo tem negociado o pagamento de valores maiores em prazos longos. Foi assim, por exemplo, na contratação de Bobadilla. São cerca de 10 milhões de reais que serão pagos ao Cerro Porteño do Paraguai em 2 anos. O parcelamento é uma condição que o São Paulo, por hora, não abre mão nas conversas com Vitória de Guimarães. O clube paulista tinha o Vasco como concorrente pelo atacante, mas os cariocas se afastaram após o jogador deixar clara sua intenção de se transferir para o Morumbis. Pois é, dirigentes tricolores citam um acordo ainda como difícil, mas o veem com otimismo. Se concretizar a contratação, André Silva será o 5º reforço do São Paulo em 2024. Até agora fechou com Luiz Gustavo, Eric Bobadilla e Ferreira, mais conhecido também como Ferreirinha. Além de um atacante, o clube ainda sonha com um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto, mas admite que essas peças possam chegar apenas na próxima janela de transferências, já que a atual janela, fecha no dia 7 de março. Tudo indica, que ele vai para o São Paulo. Já vou buscar mais informações atualizadas sobre essa situação. Parece ser um bom jogador. Como eu disse aqui ontem, não conheço o jogador, até porque ele saiu muito cedo aqui do futebol brasileiro. Fez praticamente toda a sua carreira, lá em Portugal. Tem 26 anos
Então eu não conheço o jogador. Pelo que eu vi dos números, né, é um bom jogador, tá num bom momento lá no Vitória de Guimarães, mas não dá pra gente falar assim, se o São Paulo contratar, ele vai arrebentar aqui no futebol brasileiro. Pode acontecer, pode, mas também pode não acontecer, né? Assim como se ele escolheu o Vasco da Gama. Ontem nós falamos aqui que a SAF do Atlético Mineiro, né, o conselho iria voltar aí para o Atlético ter 200 milhões de reais em aporte, e o conselho do Atlético aprovou o aporte de 200 milhões, né? O aporte de 200 milhões na Sociedade Anônima do Futebol SAF do Atlético Mineiro foi aprovado ontem, segunda-feira, pelo Conselho Deliberativo do Galo Associação. O capital social total da SAF aumentou para 1 bilhão, né, 422 milhões de reais. Pois é, o dinheiro é proveniente do grupo Galo Forte, encabeçado pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A entrada de capital muda a porcentagem dos donos da SAF alvinegra, com redução na parte dos demais. Parte desse valor investido terá como destino o abatimento de dívida de bancos e empréstimos do Atlético. O tema será tratado na reunião do Conselho de Administração da SAF. Pois é, esse aporte não altera a porcentagem de ações da associação, dono de 25%. Porém, dentro do Galo Hold, detentor aí dos 75% restantes, haverá alteração, ou seja, o Rubens Menin e Rafael Menin terão 48,8% aí do hold, né, do clube. Ricardo Guimarães terá 6,3%, o FIP Galo Forte terá 20,2% e a FIGA 6,7%. É a situação aí dos sócios, né, da SAF do Clube Atlético Mineiro. Falar do Corinthians, Thiago Heleno do Atlético Paranaense desconversa sobre o interesse do Corinthians, abre aspas, foco está aqui, fecha aspas. O zagueiro Thiago Heleno do Atlético Paranaense foi questionado sobre um possível interesse do Corinthians na sua contratação. O defensor desconversou e garantiu foco no Furacão. O GE apurou que Thiago foi procurado pelo técnico Antônio Oliveira, atual comandante do time paulista. Os dois trabalharam juntos no Atlético entre 2020 e 2021. A informação foi publicada inicialmente pela jornalista Monique Vilela e confirmada pela reportagem. A prioridade do jogador, porém, é renovar o contrato e permanecer em Curitiba. Thiago defende o Atlético Paranaense desde 2016 e é considerado um dos maiores ídolos da história do clube. O empresário do jogador, inclusive, deve desembarcar na capital paranaense, né, nos próximos dias para tratar da renovação com a diretoria. Será, rapaz? Sinceramente, seria uma boa para o Corinthians, né? Dá um pouco ali, chegou alguns jovens, dá uma, né, reforçada ali na questão da experiência. Mas o incrível é que, assim, o Corinthians não ia contratar ninguém de tanta idade, né? Fala do Vasco, sem tramitação, reforma do estádio do Vasco depende de urgência para avançar em 2024. Essa notícia do Vasco aqui eu vou trazer na segunda parte do nosso vídeo aqui, né? Segundo bloco do nosso vídeo. Conselheiros do Atlético Paranaense aprovam mudança no nome do estádio para Mário César Petralha. O Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense aprovou em reunião extraordinária na noite de ontem, segunda-feira, em Curitiba, a mudança do nome oficial da Liga Arena. O estádio Joaquim Américo Guimarães passa a se chamar Estádio Mário César Petralha. A aprovação foi por unanimidade. Pois é, rapaz, mudou o nome agora aí, né, rapaz? Em homenagem a esse super dirigente do Atlético Paranaense. Com proposta de empréstimo e colchão para a Receita, Corinthians e Santos avaliam saída da Libra. Já eu trago essa informação também, junto com a informação do Vasco aí, a questão da
da reforma de São Januário, eu trago já para você no nosso segundo bloco. Inter afasta funcionário acusado de importunação sexual em fantasia de mascote no Grenal. O Internacional, se manifestou na noite de ontem, segunda-feira, por meio de nota oficial sobre o caso da acusação de importunação sexual ao mascote Saci. Uma jornalista registrou um boletim de ocorrência no domingo, após o Grenal número 441. Ontem eu falei 442, né? Mas foi o 441, já estou pensando lá na frente. No Beira-Rio, contra o funcionário do clube. Ele ficará afastado das atividades durante o processo de apuração. O Grêmio se manifestou por nota nas redes sociais também. O clube informou o encaminhamento das imagens do circuito interno para a polícia, além de confirmar o afastamento do funcionário. O caso está sendo apurado pela primeira delegacia da mulher de Porto Alegre. Em entrevista ao GE, a jornalista Gisele Campbell relatou que estava sentada no banco atrás de um dos gols do Beira-Rio e que durante o Grenal notou um comportamento estranho do mascote, que fazia gestos em sua direção e chegou a se abaixar para olhar o celular dela. Rapaz, que situação, hein? Abre aspas, sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci, o Esporte Clube Internacional informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a delegacia responsável pela apuração do episódio. Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, esperado a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio clube estarão à disposição das autoridades. Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação do Saci. Por fim, o Esporte Clube Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia toda e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de um cunho preconceituoso, fecha aspas, disse aí a nota do Internacional. Absurdo que aconteça esse tipo de coisa ainda, né, gente? Mas acontece muito. Alguns nem são divulgados, né? Gente, segura um pouquinho aí que eu volto já pra gente falar de Copa do Brasil e também trazer os demais assuntos desta terça-feira de esporte de futebol aqui no canal Cristiano Santos Radialista. É rapidinho, um minutinho só, e a gente dá o tempo só da gente tomar uma aguinha, né? E a gente volta com você com muito mais aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí!